Um outro assunto bastante legal do SVG são os filtros SVG. Os filtros, eles são muito parecidos com o que a gente tem realmente no Instagram, no Photoshop, que seria o seguinte: a gente tem uma imagem original, a gente aplica esse efeito, né, esse filtro, e tem um resultado diferente no final. Esse resultado, no caso, quando é o SVG, a gente pode adicionar sombras, a gente pode adicionar gradientes, o famoso efeito de bevel, que é tipo um alto relevo na imagem, blur, ou seja, são vários efeitos que a gente pode fazer em cima da imagem utilizando só o SVG. Esses efeitos eles são muito similares àqueles que você já utiliza dentro do Photoshop. Então, para quem está acostumado com os efeitos que o Photoshop possui, ele é muito parecido no SVG. Existem tantos nomes, são também bem próximos. No caso, o Gaussian Blur, que é bastante utilizado no Photoshop, é o mesmo nome dentro dos filtros do SVG. Vou passar aqui uma lista dos filtros que existem. Todos os filtros eles sempre começam com a letra FE, que é para indicar que é um filtro. E aí existem vários, né? Existe o Blend, Color Matrix, Component Transfer, Gaussian Blur, que eu tinha comentado, Turbulence. Enfim, são vários e vários filtros. E cada filtro tem um tipo de aplicação bastante diferente e bastante peculiar. Por exemplo, vou pegar alguns aqui. O Gaussian Blur a maioria já deve conhecer. A ideia dele é deixar com que a imagem fique meio que borrada. Então você pode aumentar ou diminuir a intensidade do borrão da imagem. Assim ela parece que está fora de foco, ou muito fora de foco, ou não tanto fora de foco. Existe também o Turbulence, que é bastante legal, que é o seguinte: ele serve para deixar a imagem que você tem com digamos, turbulência mesmo. Ele separa os pixels da sua imagem e aí ele faz meio que uma bagunça em cima deles. Então a gente consegue ter aí um efeito bastante interessante também. Esses três últimos que a gente tem ali, Distant Light, Point Light, Spotlight, são bem legais, que eles controlam a luminosidade que a gente pode ter em cima de uma imagem. Então, sabe aqueles joguinhos de antigamente, tipo StarCraft ou Warcraft, que o mapa ia abrindo conforme você ia andando? Então dá para fazer uma coisa muito parecida com o SVG usando esse esquema de lentes, né, de lights, que você consegue com o Spotlight, por exemplo, determinar o ponto onde você quer que tenha mais iluminação. Outro bastante interessante é o Offset. O Offset te permite mover a sua imagem, mover trechos da sua imagem. Então você consegue, por exemplo, criar aquele efeito de imagem desfocada, só que, por exemplo, desfocando só as cores. Então deixa a imagem meio diferente. É bastante interessante também. São muitos filtros, como vocês podem ver. E todos esses filtros estão muito bem documentados no site da W3. Então, o site da W3C é bastante completo, ele fala sobre todos os filtros. Acho que daria para fazer um curso só de filtro, porque o conteúdo é muito, muito grande. A gente pode conseguir fazer várias e várias coisas com filtro. Então, eu vou passar para vocês no próximo vídeo um pouquinho do que a gente consegue fazer com filtro, mas se vocês se interessarem em filtros, eu aconselho que vocês deem uma olhada mais a fundo. Tem bastante assunto, tem bastante coisa. Se eu fosse falar de tudo, eu acho que eu gastaria no mínimo umas 3, 4 horas e eu acho que eu não conseguiria falar metade do que tem em filtros. Eu tenho esse site aqui do Jorge Etgo, que é um site bem legal, é um dos maiores contribuintes da Awesome SVG também, é um espanhol, em que ele colocou vários exemplos de filtros para a gente poder trabalhar em cima da imagem. Então, por exemplo, igual eu tinha falado para vocês do Blur, então eu tenho aqui, ó, se eu escolher Blur, tá vendo? Eu tenho a minha imagem bem borrada, ele já dá o exemplo como vai ficar o código, então, ó, Filter, passando um ID, no caso, que ele pediu, e aí, ó, FE, Gaussian Blur, STD Deviation.
Esse SDD Deviation é a quantidade de desvio, né, do nosso foco. Então, por exemplo, quando está muito alto ele desfoca bem, mas se estiver bem baixo ele vai melhorando a imagem. Reparem que se estiver no zero, a imagem é original. Então, esse aqui é um dos exemplos. Notem que o filtro é muito fácil de fazer, bem simples, é só isso aqui e o blur já está feito, é bastante legal. Existem outros filtros aqui também que você pode trabalhar, por exemplo, esse aqui Turbulence, que é aquele que eu comentei para vocês. Reparem, eu tenho aqui algumas opções, né, para compor minha turbulência. E, por exemplo, quanto maior a minha frequência, mais eu desmonto o meu desenho. Se a minha frequência for mínima, for bem baixinha, reparem que os espaços da turbulência são bem grandes. E se o meu número for bem alto, os espaços da turbulência... Opa, não pode ser 1, né? Senão o espaço vira nulo. Então, reparem, ó, se o meu número é bem grande, os pontinhos são bem pequenininhos. A gente tem também aqui outros efeitos que ele mesmo já deixou pronto, por exemplo, esse Matrix, que deixa tudo verde, né? Ele usa o Color Matrix e aqui ele passa os valores, esses valores são responsáveis por deixar nessa cor verde. Esses vários números aqui são relacionados a uma tabela matriz, que é a do RGBA, perdão, que tem 4 níveis, né? RGBA em cima, RGBA embaixo, você monta uma matriz e preenche com os números. Como ele organizou mais no eixo do verde, a imagem ficou mais verde, ok? Você pode fazer várias edições. Enfim, vocês podem brincar aqui, tem bastante coisa, bastante filtro para vocês trabalharem, para vocês futucarem e verem como que funciona tudo. O projeto está no GitHub também, então vocês podem acessar lá e ver como que ele montou toda essa parte, tanto do SVG quanto o JavaScript, né, para poder ir adicionando essas funçõezinhas. É bastante legal, aconselho vocês darem uma olhada também, ok?